Se concentrar agora para fazer oração, agradecendo a Deus por podermos estar aqui hoje para mais um conhecimento, pedir para todos que precisam de orações, precisam da nossa ajuda, que a gente possa entrar em vibração para ajudar essas pessoas. E assim, que o seu Delcídio consiga fazer uma palestra esclarecedora, que a Marise faça uma leitura, uma boa leitura também, e que a gente possa sair daqui bem melhor do que entramos. E assim, damos início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja, deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige antes os falsos conceitos que alimente com a relação a Deus. O nosso íntimo, a liberdade de escolhas é absoluta depois da criação mental que nos pertence. É que nós reconheceremos naturalmente sujeitos a elas. O bem eterno é a lei suprema, mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fontes de benções. Através dos princípios mentais que nos rege, de tudo aquilo de nós que dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. André Luiz. Obrigado. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa se corrige ante os falsos conceitos que alimente em relação a Deus. Então, Deus não é culpado de nada. É tudo responsabilidade nossa. E começamos então a nossa palestra de livre-arbítrio. Isso vai para cá, não precisa mais. Bom, o conceito, a gente sempre, eu gosto de começar com o conceito, dizendo o que eu entendo, porque se todos nós entendermos a mesma coisa, o que significa livre-arbítrio, fica mais fácil o entendimento. Então, livre, se a gente for procurar no dicionário, vai dizer que é solto, desembaraçado, que tem autonomia, que exerce a própria vontade, que se determina, que escolhe. Nós, nesse sentido, escolhemos as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles vêm em consequência dos nossos pensamentos. Escolhemos também as nossas ações. E arbítrio significa arbitrar.
Vocês percebem que, por exemplo, um árbitro de futebol, ele arbitra, ele determina, ele diz aquilo que é, ele julga, ele sentencia. Então, isso que é arbítrio. Eu vou colocar um quadrinho aqui para nós realizarmos a palestra em função dele. Demora um pouquinho, mas já vem. Então aí. Vou puxar um pouquinho aqui assim. O operador não é muito prático, mas vai dar. Aí. Então, esse quadrinho verdinho, esse quadrado, nós estamos representando o nosso livre-arbítrio. Dentro do quadrado nós temos um triângulo que representa aquilo que já está determinado, que não depende da nossa escolha, da nossa vontade. O que está escrito aqui no início, o determinismo, aquilo que é determinado predomina. Baseado principalmente no instinto, e que conforme nós vamos crescendo em evolução, aumenta o livre-arbítrio e diminui o determinismo, e aumenta a nossa responsabilidade. Então é isso que está representado aí. A questão 115 do Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês. Diz o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Aqui embaixo. Sem ciência. Deus a cada um e deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximar-nos dele. Evolução, crescer. Quanto mais cresce, mais aumenta o livre-arbítrio. Observe, por exemplo, que Mestre Jesus dizia assim: ninguém toma a minha vida. Eu, de minha livre espontânea, a dou ou tomo de volta. Quer dizer, alcançando aquele patamar ali, ele tinha livre-arbítrio até para escolher se queria morrer ou viver, desencarnar, encarnar de novo. Isso estava dentro da vontade dele. Sendo que aqui embaixo não, né? Tem que chegar lá em cima para chegar nesse nível. A felicidade eterna é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses sentimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas falhas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então tá. Vou virar um pouquinho assim. Então, para chegarmos lá, alcançamos a plenitude, a felicidade. Mas será que todos buscam a felicidade? Ou será que tem alguns que buscam e outros não? Por exemplo, alguém que se suicida, será que está buscando a felicidade? Olha, daquilo que nós observamos, dá para afirmar que desde a pessoa mais simples, menos instruída, até o mais erudito, todos buscam a felicidade, até o suicida. No fundo, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento.
Mas nós não poderíamos, por exemplo, para que Deus criou assim, os espíritos simples, ignorantes aqui embaixo? No início é só instinto. E o que nós entendemos por instinto? Vamos examinar, por exemplo, os animais. Um animal, ele tem necessidade, ele busca a sobrevivência dele, a preservação dele e da espécie. Então, ele se alimenta, defende o próprio corpo, a integridade física dele, se relaciona com a fêmea quando ela está em cio para reproduzir, quando não está, ele não está nem aí, e a fêmea defende as crias com a própria vida. Sobrevivência, tudo instinto, tudo pré-determinado. E aqui nós lemos no Livro dos Espíritos que quando Deus nos criou, nós éramos basicamente instintos. Então, conforme nós vamos subindo, crescendo, é para alcançarmos, então, nos aproximar. Ué, o que deu aqui? Desligou. Tá, para nos aproximarmos, então, de Deus, da perfeição, alcançarmos a plena integração com Deus. Eu vou ler mais uma, no começo vai ser assim, eu vou ler algumas questões aqui. 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Allan Kardec pergunta para os espíritos. E eles respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, de agir, sem livre-arbítrio o homem seria uma máquina. E a 844. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é mais nula. Ela se desenvolve, muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, assim, é aquilo que eu estava falando. No começo aqui, não tem livre-arbítrio, mas conforme a gente vai desenvolvendo, vai tendo. Mas então vamos analisar uma coisa. O homem, Deus nos colocou aqui, criou espíritos simples e sem ciência, ignorante quer dizer sem conhecimento suficiente para escolhermos o que quisermos, e nos deixou assim, sem recurso nenhum. Como é que nós vamos fazer? Vamos para frente então. Opa, para cá. Ele nos deu os recursos, ele nos deu a inteligência, ele nos deu a vontade e nos deu o pensamento, que são recursos através das quais nós podemos desenvolver o livre-arbítrio, fazer escolhas certas e aprendendo a fazer escolhas que nos aproximam do Criador, porque escolha certa quer dizer que nos aproximam do Criador, que estão de acordo com os propósitos divinos conosco, que estão de acordo com a lei de Deus, que está aonde? Nos livros sagrados das grandes religiões? Não. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, ele colocou a lei dele na nossa consciência, que está no nosso espírito, para nós sabermos se estamos agindo de acordo com a lei de Deus, e nos deu a inteligência, a vontade e o pensamento como recursos para evoluirmos, utilizando o livre-arbítrio e chegarmos à plenitude, chegarmos mais perto de Deus. Mas vou fazer mais uma leiturinha.
23. Hoje eu estou usando bastante o Livro dos Espíritos. O que é espírito? Questão número 23. Princípio inteligente do universo. Olha só, ele nos deu a inteligência. O próprio espírito é princípio inteligente do universo. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Daí os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, não é o próprio espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para nós são a mesma coisa. Então, para vós, para nós, encarnados, né? É a mesma coisa. A gente entende como o espírito como sendo o princípio inteligente do universo. Isso é uma outra questão lá do Livro dos Espíritos. Bom, inteligência, então, seria a nossa capacidade de entender, de analisar, de verificar, de examinar, de comparar, de concluir. É a nossa capacidade cognitiva, de conhecer. Através da inteligência, utilizando a inteligência, nós conhecemos as coisas. Existem, hoje, eu estudo a psicologia, admite que existem diversos tipos de inteligência. Antigamente a gente falava em inteligência, era só inteligência racional, intelectual. Essa que verifica, examina, analisa, compara, examina, conclui, essa baseada na razão. Mas, quando eu fiz concurso para o banco, eu fiz um teste de QI, quociente de inteligência, que media inteligência racional, essa capacidade. Tinha colegas que tinham um QI altíssimo e 4 meses depois tinham brigado com metade dos colegas e eram demitidos. Então, no início dos anos 90, um cientista chamado Daniel Goleman, ele criou o conceito de inteligência emocional, que é o controle das nossas emoções, que significa assim literalmente, perceber, entender as nossas emoções, quando elas acontecem, como elas acontecem, e ter controle sobre elas. Isso seria a definição de inteligência emocional. Hoje em dia se admite inteligência, por exemplo, verbal, capacidade de comunicação. Tem um cientista chamado Howard Gardner, lembrei o nome, que ele disse que existem 8 tipos de inteligência. Então, deixa eu ver se eu lembro alguma. É a verbal, é a musical, é a corporal, é a interpessoal, de comunicação com os outros, é a intrapessoal, de nós com nós mesmos, e tem mais. Então, ele classificou as inteligências em 8 tipos. Então, inteligência seria isso. Vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Essa não preciso ler. Pode o homem sempre, através da sua vontade, pode o homem sempre, vou ter que ler. Complicou. Mas a memória não está tão boa. 909. Está aqui. O homem pode sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços, se não é pela vontade. Daí os espíritos respondem: sim, algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Com poucos entre vós fazem esforços. Então, aqui é comentário sobre a importância da vontade, então, né? Pensamento.
o pensamento, eu diria que é a expressão mais palpável do nosso espírito. Porque através de imagens e através de ideias, é através do pensamento que nós temos mais capacidade de conhecer o nosso espírito, de entender. É a expressão mais palpável dele. E você sabe que os sentimentos, nós temos livre-arbítrio para controlá-los. Nós pensamos aquilo que nós quisermos. Nós podemos, eu não quero pensar isso, eu não penso. Eu quero pensar naquela outra coisa, eu penso. E conforme nós, usando o nosso livre-arbítrio, nós determinamos os nossos pensamentos, nós mudamos os nossos sentimentos. Se eu começar a pensar coisas ruins de uma pessoa e eu posso desenvolver raiva, às vezes coisas que nem existem. Posso desenvolver emoção de raiva, posso desenvolver sentimento de ódio. E através do nosso pensamento nós podemos mudar os nossos sentimentos. E através dos nossos pensamentos também, que nós conseguimos ter consciência de nós mesmos. Você viu que ali eles disseram que Deus criou o homem simples e ignorante. E criou os espíritos simples e ignorantes e deu a eles o livre-arbítrio e a consciência de si mesmo. Olha, o que é a consciência de si mesmo? Se eu questiono as coisas, se eu sinto raiva, se eu sinto amor, se eu sinto isso, todas essas coisas relacionadas a mim, é a consciência que eu tenho de mim mesmo. Bom, mas tudo está no nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher tudo que nós quisermos. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer, que eu vou dizer, a cada um será dado segundo suas obras, e existe a lei da causa e efeito. O nosso livre-arbítrio termina no momento que nós fizemos a escolha, escolhemos a crença, escolhemos o pensamento, escolhemos o sentimento, o desejo ou a ação que vamos tomar. A partir daí, entra aquilo. Está determinado. Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não podemos escolher plantar espinhos e colher flores, não. Depois da escolha da ação, as consequências estão determinadas. Aí entra no determinismo. E o que não está dentro do nosso livre-arbítrio? Por exemplo, nós podemos escolher se queremos reencarnar ou não? Não. Reencarnar faz parte do nosso processo evolutivo. Se nós não encarnarmos, nós não desenvolvemos nosso livre-arbítrio e não nos aproximamos do Criador. O livre-arbítrio, ele é bom no sentido que ele nos permite escolher ações que nos aproximam do Criador. E ele não é bom quando não nos aproxima. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que é o bem e o que é o mal, que a gente escuta muito. O bem, não, isso aqui é o bem, aquela pessoa do bem, aquele outro mal. O que é bem e o que é mal para vocês? Vamos resumir numa ideia bem simples. Bem é quando todos se beneficiam, quando todos saem ganhando, quando é bom para todos. Mal é quando todos se prejudicam, quando é mal para todos, quando todos saem perdendo. Mas o que o robô saiu ganhando? Ficou com o dinheiro? Mas não estou falando do personagem que ele está vivendo agora, na experiência humana que ele está vivendo agora. Eu estou falando dele como ser espiritual imortal, que está criando um débito na contabilidade espiritual que vai ter que compensar com o bem. Então, não é bom. Então, o mal é quando não é bom para ninguém. Pode não ser material, mas não é bom espiritual. Então, esse conceito é um conceito bem interessante do que é bem e o que é mal.
A reencarnação, então, não é livre-arbítrio. A evolução, nós queremos nos aproximarmos do Criador, cumprir o nosso destino de alcançar a perfeição, alcançar a proximidade com Deus. É uma escolha nossa? Não. Nada no universo está parado. Tudo está em processo de evolução e de desenvolvimento. E se nós achamos que estamos parados, não estamos. Experiências estão acontecendo com nós, o nosso pensamento não para, é impossível alguém estar parado, porque os acontecimentos estão se sucedendo, tudo está em transformação, tudo está se movimentando. Então, não é possível nós não querermos a evolução. Não é livre-arbítrio, é determinação. Vamos ver uma outra coisa. Habitar determinado planeta. Eu não sei onde é que está agora, mas segundo os espíritos, não. Nós habitamos o planeta que é mais compatível com a nossa energia, com o nosso grau evolutivo, com o nosso estado evolutivo que nos encontramos. É para lá que nós habitamos. Por isso tem agora a transição planetária. Muita gente não vai mais encarnar aqui porque vão ser expulsos. Não vão ser expulsos. Simplesmente o planeta Terra muda de vibração, muda de frequência vibratória para uma frequência mais alta. Aqueles que se nutrem do sofrimento e da dor do semelhante e dos animais, não vão mais ter como encarnar aqui, porque eles estão noutra. Então não é como ser expulso, simplesmente a frequência deles não vai ser compatível. E aqueles que quiserem reencarnar aqui precisam melhorar a frequência, nos colocar numa frequência de amor, de paz, de respeito ao semelhante, aos animais, à natureza, tudo, né? Então é isso. Depois nós temos também, eu estava falando antes, nós podemos plantar espinho e colher flor? Não. Então existe uma lei da causa e efeito que também é determinismo. Está determinada. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, não é assim? E para que tudo isso? Porque se Deus nos tivesse nos criado lá em cima, não teria mérito nenhum, não teríamos merecimento. Então nós vamos alcançar a aproximação com Deus através do nosso merecimento. Assim, a meta final de todos, então, é lá. Eu queria fazer hoje uma parte mais prática dessa palestra, porque as minhas palestras sempre foram bastante assim, teórica, filosófica, e eu noto que na casa assim existe mais uma preocupação com o dia a dia, a prática. Eu gostaria de falar de algumas coisas mais práticas, uma segunda parte. Situação do dia a dia. E eu trouxe para vocês algumas soluções, algumas escolhas, usando o livre-arbítrio, de situações que acontecem conosco dia a dia. Eu trouxe algumas situações, talvez dê para ver duas. Eu tirei do livro chamado El Cambio. É de um escritor, um doutor em psicologia, PhD, chamado Joan Dier. Talvez vocês tenham lido alguma coisa dele, que é famoso. Ele é doutor em psicologia transpessoal. Escreve livros de autoconhecimento. É um trabalho semelhante ao do Zé Araújo, que também é autoconhecimento, né? Só que é outras áreas do nosso universo psíquico. Então ele diz assim, vamos analisar algumas situações. Primeira situação. Vamos dizer que a gente tenha sido uma situação bem difícil que acontece quando nós somos ofendidos, somos magoados, injuriados, agredidos.
A reação normal nessa situação é nós sermos escravos da ditadura da resposta imediata. Mais ou menos assim, né? Quer dizer, existe uma programação que nós temos que reagir imediatamente. Só que se nós agirmos como escravos da ditadura da resposta imediata, nós vamos cometer as piores atitudes que nós cometemos, as coisas das quais nós nos arrependemos o resto da vida, que tem pior consequência para nós e para o outro, acontece nesse período, né? Nesse instante depois que acontece esse fato de sermos. Será que temos escolha? Será que, utilizando o nosso livre-arbítrio, podemos não ser escravos da resposta imediata e podemos interromper a agressão ali onde ela nasce? Bom, digamos o seguinte, digamos que a gente faça a oração dos sábios. Como é que é a oração dos sábios? Aquilo que os nossos ancestrais ensinavam, que muitos psicólogos ensinam, conta até 10. A gente estava fazendo o estudo dos grupos de inteligência, os neutros, eles podem contar até 10, né? Está bom já. Agora um intimidador, por exemplo, aí ele tem que contar até 40, porque a vontade de reagir é bem maior. Então dá para fazer isso, dá para contar, dá para fazer silêncio naquele momento ali. A gente pode também levar em consideração, pensar, se a gente conseguir pensar nessa hora, que a gente sempre diz, perdi a cabeça, perdi a razão. Quando a gente age no impulso da raiva, da vingança, a gente perde a razão. Por quê? Porque a raiva não é baseada na razão. A raiva é uma combinação do nosso orgulho com a nossa frustração, que tem naquele momento ali. Ela não está baseada na razão. Na razão está baseada na justiça. E a raiva, na verdade, ela é uma emoção, que é a combinação de um sentimento de orgulho com... Como você pode fazer isso comigo, Cid? Com outro pode fazer, não tem problema nenhum, mas comigo, né? Orgulho. Bom, vamos dar um exemplo então. Como é que alguém já bem evoluído, que estava lá em cima, Mestre Jesus, trouxeram os fariseus, trouxeram uma mulher, disseram que foi pega em adultério, não se tem certeza, porque fariseu não sabe quando está falando a verdade, quando não está. E mesmo porque trouxeram só um dos adúlteros, só a mulher, ela não estava adulterando sozinha, cadê o outro? Né? Daí disseram para Jesus, olha, segundo a lei mosaica, pega em adultério tem que ser apedrejado. Pegadinha. Se ele disser que não, está blasfemando. Aí eles têm uma desculpa para poder apedrejar junto com a mulher. Se ele disser que sim, é para apedrejar, e aquilo que ele está pregando de benevolência, indulgência, amor ao próximo, perdão, onde é que fica? Contraria tudo que ele está pregando. O que ele fez? Oração dos sábios. De silêncio. Um bom período. Está nas Escrituras. Desconcertou todo mundo. E depois qual foi a resposta? Que mandou que não tivesse culpa jogar pedra. Foi a terceira resposta. Tem uma segunda. A primeira foi a oração dos sábios. A segunda, escreveu no chão. As pessoas olhavam, curioso, jogava pedra e puf. Não está escrito o que ele escreveu no chão, mas dá para deduzir. Provavelmente era o nome do apedrejador e as faltas dele. Daí ele chegava, olhava, via o nome dele, por aqui, capaz que eu vou deixar tirar minha máscara. Daí quando restavam poucos, aqueles entre vós que não têm nenhum pecado, tira a primeira pedra. Mas daí uma boa parte tinha ido embora, quem é que ia jogar? Não dava, né?
Então você veja, através, está certo que Jesus não era um espírito que nem nós, é outro nível de evolução, mas veja como que foi possível sair. Bom, o que eu posso dizer para concluir esse pedacinho é assim, ó. A pessoa que nos ofende, que nos agride, se nós ficarmos ruminando vingança, ódio, ressentimento, é como se nós as estivéssemos arquivando num lugar privilegiado na nossa mente. Ela vai dormir conosco, atrapalhar o nosso sono, almoçar conosco, atrapalhar a nossa digestão. Qual é a solução então? Matá-lo. Não fisicamente, dentro da nossa mente, na nossa lembrança. Falar rapidinho mais um. A obsessão de vencer sempre. Nós temos uma necessidade de vencer. Uma situação também que acontece frequentemente com nós. Eu queria dizer para vocês que a vida é um contrato de risco com curvas perigosas e acidentes inevitáveis. Não é possível, e perdas e frustrações fazem parte, desde os mais pobres aos mais abastados. O que nos diferencia, sabe o que é? É a maneira como lidamos com elas. Uns ficam lamentando, se queixando, outros usam como aprendizado. Isso é que diferencia um do outro. As derrotas são aprendizados, então. Admiração, apreciação são coisas do nosso ego, na verdade, não são atributos do nosso espírito, é do personagem que estamos vivendo aqui. Então não sei se vale a pena ficar cultivando isso. No final, o ego se dissolve, ou o personagem se dissolve, e o eu continua. Dá tempo de passar para vocês ainda uma mensagenzinha para terminar. Vamos ver se eu acho aqui. É 3 minutos. Vou passar 3 minutos. Não posso deixar de passar essa mensagem.
Então, foi um prazer estar com vocês de novo. Uma boa noite a todos. Espero que tenha contribuído com essas informações para a nossa evolução, o nosso crescimento. Obrigado. Obrigado, seu Delcídio, por essa palestra muito boa. E agora a gente vai se preparar para a segunda parte dos trabalhos de hoje, pedindo para que o senhor faça a oração final. Deus do nosso coração, da nossa compreensão, espiritualidade boa e amiga, Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, compartilhando informações, conhecimento, buscando a nossa evolução, o nosso crescimento. Pedimos a vossa proteção no dia a dia para que possamos permanecer no caminho da sintonia com os teus propósitos aqui nesse plano, para conosco aqui nesse planeta onde estamos. Assim seja.